Vamos passar a palavra para o senhor Ney Carrasco, secretário de Cultura de Campinas, São Paulo, representante do Fórum de Secretários e Gestores de Cultura das capitais e municípios associados. Com a palavra, Ney Carrasco. Boa tarde, senhora presidente. Eu agradeço o convite e estou muito feliz de estar aqui nessa comissão hoje e queria, na sua pessoa, cumprimentar todos os deputados presentes, cumprimentar também o público. Melhor? Bom, ficou mais confortável. Alô? Tá. Então, queria cumprimentar a todos e dizer que é uma felicidade para nós, secretários de Cultura. Eu estou aqui representando o Fórum de Dirigentes de Cultura das capitais e municípios associados, que é ligado à Frente Nacional de Prefeitos. E nós estamos realmente já há algum tempo, estamos aguardando, né, essa comissão se reuniu nesse ano de 2018, que nós tínhamos já a intenção de procurar a comissão e conversar com a comissão. Então, foi para nós uma grande felicidade quando nós recebemos esse convite, né, e pudemos já antecipadamente conversar com os senhores e poder discutir cultura nesse momento, a cultura como área de governo, né, como área da sociedade, mas principalmente como área de governo, de gestão. E no momento em que nós estamos aí passando por um ano que é um ano de transição política, é o ano das campanhas eleitorais, e é muito importante que os nossos candidatos hoje, aqueles que pleiteiam, né, um novo mandato, aqueles que procuram ingressar na carreira política e estão nessas eleições fazendo seus programas, é muito importante que todos tenham uma visão clara do que é a área de cultura, né, e o quanto ela pode ser benéfica para o país e para os governantes, né? Então, eu pautei a minha fala aqui nesse sentido, e eu espero poder transmitir a vocês aquilo que é hoje o que há de mais recente na discussão sobre cultura em nível de governo. É uma área que está em transformação no mundo inteiro, né? Por que cultura, enquanto área de governo, está em transformação no mundo? Porque a visão que os governos tiveram, não só no Brasil, fora dele também, mas em particular no Brasil, né, com uma característica própria da nossa cultura, da nossa sociedade, a visão que o governo teve de cultura ao longo da história é uma visão muito limitante para a própria área de cultura e para os próprios governantes, para o próprio governo. O que eu quero dizer com isso? Que o governo não extrai da cultura, não aproveita da cultura tudo aquilo que ela pode oferecer em termos de retorno social, político, econômico, né? Então, é muito importante, numa comissão como essa, que é uma comissão parlamentar, que é uma comissão formada por cidadãos que têm o poder de decisão nesse país, né? É muito importante que nós comecemos a pensar a cultura de uma outra maneira. Então, o que acontece? O que está mudando? A primeira coisa é uma mudança de discurso. Até hoje, a cultura foi vista, enquanto área de governo, quase como uma área de entretenimento a fundo perdido, né? Ou seja, os governantes tiveram uma tendência, ao longo do tempo, de dizer, olha, tá bom, vamos fazer o show, vamos fazer a festa, que é tradicional da nossa cidade, né? Mas isso, na verdade, é a ponta do iceberg da cultura, né? É aquilo que aparece na mídia e de imediato, o show do grande artista, ou a festa tradicional da cidade, a festa da padroeira, é o São João no Nordeste, é o Carnaval no Brasil inteiro, né? Essas coisas que nós sabemos de imediato que são atividades culturais que fazem parte da nossa tradição. Mas nós não olhamos, ao longo do tempo,
naquilo que a cultura tem abaixo dessa ponta de iceberg, que é o que a gente vê acima da linha do mar, né? Lá embaixo tem um conjunto de relações sociais, políticas, econômicas imenso que a cultura move e que os governos nem sempre, os governantes nem sempre estão atentos, né? Então, primeira coisa, a cultura é a área econômica. A cultura é uma área que movimenta hoje em torno de 4% do PIB no Brasil, né? É muita coisa, né? Então, num momento de crise como o que nós passamos, de crise econômica, a cultura é uma das áreas que reage mais rapidamente na sociedade. Não parece, por quê? A gente tem esse olhar para a cultura que eu acabei de comentar, que é o olhar do grande espetáculo, o grande artista, mas cultura não é isso. Cultura é o dia a dia, né? A gente vai na feira de artesanato comprar um artesanato, é parte do meio cultural, enquanto área econômica, aquilo lá está na área da cultura, né? Então, o que acontece num momento de crise como esse? Um sujeito que tenha perdido o emprego, uma das áreas que mais rapidamente você se insere no mercado de trabalho é por meio da cultura, né? Então, você vai fazer, como eu falei, um artesanato e vender na feira. Você vai montar uma barraquinha de comida de rua, de comida típica. Isso é cultura. Isso faz parte do universo da cultura, né? E, com isso, você consegue ter reações muito rápidas. Eu vi um dia desses uma entrevista de um senhor aí, um engenheiro, que, nesse período, perdeu o emprego, e ele tinha acabado de conseguir outro emprego. Foi entrevistado por causa disso. Ele tinha acabado de conseguir emprego naquele dia, e a repórter chegou para ele e falou: como o senhor sobreviveu nesse período? Ele falou: nesse período eu toco violão. Eu fiquei tocando em casas noturnas, em bares, e, com isso, eu sustentei minha família 1 ano e meio até conseguir outro emprego, né? Então, ela é uma área que reage muito rápido. E, se a gente tiver esse olhar, né, e oferecer a ela condições para promover essa reação, promover esse desenvolvimento econômico que está na alçada dela, ela responde muito rápido, né? Cultura é uma das áreas que tem uma das melhores relações custo-benefício no governo. Você investe um pouquinho assim e retorna um tantão, né? E retorna não só nisso que eu falei, de uma reação econômica imediata, não. Médio e longo prazo também, né? A cultura, a gente tem reflexo, qualquer ação cultural, seja ela qual for, tem reflexos no curto prazo, no médio e no longo, né? Vou dar um exemplo. As 3 áreas que são mais nevrálgicas numa campanha eleitoral. As 3 áreas que mais preocupam hoje os governantes e os políticos: educação, saúde, segurança, né? É nisso que se monta um programa de governo, basicamente sobre essas 3 áreas, né? Cultura, investir em cultura é investir nessas 3 áreas. Por quê? A cultura, ela promove educação simbólica, né? Se tivesse que resumir hoje aqui para vocês uma coisa que sintetizasse toda essa variedade da cultura, né, que mexe com tanta coisa diversa, implicada em tantas coisas da nossa vida cotidiana, vamos resumir em alguma coisa: educação simbólica, tá? A cultura, ela promove a formação do ser humano no nível simbólico, né? Um ser humano que é um ser simbólico, ou seja, os nossos valores, enquanto seres humanos, são valores simbólicos, né? A prova disso, bem simplista, é o dinheiro, né? O dinheiro, ele é o maior bem material que existe na sociedade, porque com o dinheiro você adquire todos os outros bens materiais, né? Então, ele seria o bem material por excelência. Mas ele, na verdade, não é um bem material, é um bem simbólico. Se eu pegar aqui uma nota de R$20 e falar: olha, estou te devendo R$100, está aqui, eu estou pagando. Você fala: não, falta 80. Mas se eu tiro um outro pedaço de papel escrito 100 e te entrego, você fala: não, agora pagou. Na verdade, aquilo não tem valor nenhum, são 2 pedaços de papel, né? Só que nós atribuímos um valor àquele pedaço de papel, certo?
Ou seja, ele é um bem simbólico, ele não é um bem material. Nós acreditamos naquilo, então ele tem um valor simbólico. E a cultura, enquanto área de formação e de educação, ela é a área que promove a formação simbólica. Enquanto a escola promove a formação, o ensino formal, curricular, né, a cultura ela dá o complemento, o paralelo, que é a formação simbólica, a formação de valores, né? Por isso que aquele discurso que até hoje, eu falei que é um discurso que está mudando agora para a economia, para outros aspectos, mas aquele discurso é verdadeiro, né? A cultura forma, a cultura transforma o ser humano, a cultura promove a formação da identidade, da autoestima do ser humano. Sim, por quê? Por isso, porque ela promove a formação de valores. E quando ela faz isso, ela promove as outras duas áreas que eu falei também para vocês. Falei de educação, primeiro. Mas e saúde e segurança? Muito bem, se você tem um investimento em cultura, você tem pessoas com uma melhor formação simbólica, você vai ter menos doentes lá na frente. Então, você vai ter que gastar menos recursos públicos em saúde, né? É a saúde preventiva. Investir em cultura é investir em saúde preventiva. E você vai ter menos bandidos. Então, você vai ter que investir menos em segurança lá na frente. Então, assim, menos hospitais, menos presídios e mais pessoas saudáveis, menos bandidos, né? Isso se dá no médio e longo prazo. Obviamente, isso não é uma resposta imediata, senão já teriam feito, né, se fosse tão rápido assim. Mas, no médio e longo prazo, é um grande instrumento de governo, né? No curto prazo, você tem esse retorno que eu falei que é um retorno econômico, é um retorno também de entretenimento, de prazer, de alegria da população. E, no médio prazo, longo prazo, você tem resultados em educação, segurança e saúde, né? Então, cultura é uma área muito poderosa. E, como eu falei, investindo muito pouco, retorna muito, né? Muito bem. No Brasil, né, o que nós podemos falar hoje de como se encontra a cultura enquanto área governamental no Brasil? Bom, em nível federal, nós temos uma política de governo, que é o Sistema Nacional de Cultura, né, que é uma espécie de SUS da cultura, né, o SNC é uma espécie de SUS da cultura, que tentou criar, né, um sistema em que federação, estados e municípios, né, a partir de determinados procedimentos, de determinadas regras, teriam acesso aos recursos públicos da área de cultura, respeitando a sua diversidade, né, e respeitando as diferenças entre municípios e estados, né, em suas características próprias, né, respeitando aqueles grupos culturais, aquelas manifestações, né. Então, uma coisa que é importante colocar aqui também para a comissão é não se deixar perder essa experiência, né. O Sistema Nacional de Cultura é uma política de Estado, não pode ser uma política de governo, como o SUS. Ninguém chega e pensa em acabar com o SUS, porque não pode. Ele é uma política de Estado para a saúde. Você pode melhorar, ver os defeitos, aprimorar, mas você não pode acabar. E, no caso do Sistema Nacional de Cultura, é similar, né? O Sistema Nacional de Cultura prevê, uma vez cumpridas todas as obrigações de cada município e de cada estado, né, um diálogo com o Ministério da Cultura que se dá por meio de editais, com transferência fundo a fundo, porque o sistema obriga os municípios a criarem seus fundos de cultura também, e nós temos o Fundo Nacional de Cultura. Isso eu gostaria de alertar também a comissão. Um dos problemas que nós estamos vivendo hoje é que a principal fonte de recursos do Fundo Nacional de Cultura é o repasse, que é pequenininho, um percentual bem pequenininho das loterias, que, na prática do governo federal, uma vez não repassado, representa muito pouco e atende muito pouco aos problemas que o governo tem, que são muito maiores, né? Mas, uma vez não repassado ao Fundo Nacional de Cultura, ele provoca o desmanche do Sistema Nacional, porque não há recursos para o Ministério oferecer em editais aos estados e aos municípios, né? Então,
uma coisa que eu gostaria de alertar a Vossas Excelências é que prorrogar por mais 5 minutos. Prestem atenção no Fundo Nacional de Cultura, né, e procurem por meio dos seus mandatos, garantirem a manutenção dele e lutarem para que os repasses das loterias voltem a ser feitos. Eles estão suspensos há muito tempo, o governo está em dívida com o Fundo Nacional de Cultura, porque há muito tempo não tem efetuado esses repasses. Então, é fundamental, para que tudo isso que eu falei agora há pouco aconteça no Brasil, né, é fundamental que a gente alimente esse fundo e permita que, com ele, se promova a diversidade. Por meio do Sistema Nacional, nós tivemos experiências muito bem-sucedidas no Brasil, né? Nós tivemos, por exemplo, a política da Rede Cultura Viva, que ela tem tanto resultados culturais quanto sociais, né? E econômicos também. Por quê? Não sei se todos conhecem o programa dos pontos de cultura. É um conceito que surgiu há aproximadamente 15 anos, né, mas que é muito inteligente, que é o seguinte, você tem numa determinada cidade, né, já várias iniciativas culturais, pequenas iniciativas, de baixo custo. Então, o sujeito que na sua casa faz bonecos, por exemplo, e vende, ou é um mini teatrinho de um bairro, o cara pegou uma garagem, fez um teatrinho, passa filmes ali, e teatrinho de boneco para as crianças, uma coisa pequenininha, que a gente até acha que é amador. Não, muitas vezes isso é feito por profissionais, e muitas vezes mesmo, são feitos por profissionais que, com pouquíssimos recursos, conseguem alavancar aquilo. Então, a ideia do Ponto de Cultura é essa. Você faz o edital, esse sujeito que tem esse equipamento cultural privado, mas muito pequeno, entra nesse financiamento, ele ganha lá recursos para trabalhar 2 anos e ele tem que apresentar os resultados, né, desses 2 anos para o Ministério. E, com isso, o Brasil se disseminou aí numa quantidade de milhares de pontos de cultura formados, que, com pouquíssimos recursos, como eu falei, às vezes cidades que não tinham praticamente nada, passam a ter uma vida cultural, cidades muito pequenas, municípios muito pequenos, né, passam a ter uma vida cultural, um equipamento cultural, um ponto de reunião, né, das pessoas, jovens, adultos, da terceira idade, né, e com muito pouco recurso. Então, o sistema a Rede Cultura Viva e o Pontos de Cultura é uma ideia que deu certo e que nós devemos fazer o possível para que ela sobreviva numa transição para um novo governo, assim como parte do sistema, ela sendo parte do Sistema Nacional de Cultura, né? Essa experiência é uma experiência de muitos bons resultados, né, e que nós devemos observar. E o outro aspecto que eu não falei, né, que ela fomenta a economia local também, porque esse sujeito aí que vai, né, conseguir equipar o seu teatro, a sua loja, ele vai vender mais, ele vai eventualmente entrar num programa de microexportação para vender seu artesanato no exterior, com esses recursos, ou ele vai equipar melhor o seu cineminha lá e cobrar ingresso, e aí ele emprega uma pessoa para ajudar, né, porque antes ele trabalhava sozinho, agora ele tem recurso para empregar alguém. Então, isso movimenta a economia, viu, gente? Parece que é muito pouco, mas distribuído pelo país inteiro, fomenta a economia e melhora, tem resultados sociais, de cidadania muito importantes, né? Esse sujeito acaba tirando garotos da rua, porque vão trabalhar com ele lá, vão fazer um grupo de teatro, vão fazer teatro de bonecos. Esse garoto sai da rua, ele sai das mãos do crime, ele passa a ter uma vida saudável, conviver com pessoas saudáveis, né? É um ponto de encontro das pessoas de mais idade da cidade, que muitas vezes não têm os aposentados, que não têm muita atividade, vão se reunir lá, vão criar também ações culturais voltadas à sua faixa etária, ao seu grupo social, enfim. Esse é um resultado muito bom. E coisas até que às vezes são mal faladas, né? Como a Lei Rouanet, por exemplo. Se falou tão mal da Lei Rouanet recentemente. A Lei Rouanet é uma lei que permitiu ao Brasil, da década de 90 para cá, ter um desenvolvimento das ações culturais imenso. Agora, foi mal usada em determinado momento por algumas pessoas, porque a maioria usou bem. Algumas pessoas resolveram usar. Isso não é motivo para se mexer.
na lei para se punir a lei. A lei é boa, nós temos que punir as pessoas que a usam mal, né? Mas a lei permite um desenvolvimento muito grande, né, do nosso sistema cultural no Brasil, né? E nós devemos preservá-la, sim, né? E, se possível, desenvolver outras leis, né, que nos favoreçam na aplicação dos recursos de cultura. Vou dar um outro exemplo que, com certeza, já está em debate aqui, porque eu sei que há uma comissão trabalhando na Câmara esse assunto, mas é a nossa lei de licitações, a 8666, que precisa ser revisada em vários aspectos, mas no aspecto da cultura é fundamental. Ou se revisar e se criar realmente critérios que permitam a boa desenvoltura, a boa aplicação, inclusive, dos recursos públicos, ou que se crie uma 866 própria da cultura, né, que permita essa aplicação. Vou explicar por quê. A 8666 é muito boa para a gente construir um viaduto, dá tudo certo, né? Ainda que dê trabalho, ela sempre dá trabalho, né, juridicamente, mas dá certo, porque ela é pensada para essas coisas grandes. Mas quando você quer contratar um grupinho de folia de reis a R$500, que é um grupinho de velhinhos lá da cidade, que tem isso há 50 anos, você não consegue. Ela não te abre o mecanismo. Ela te permite contratar o Chico Buarque. Tem um mecanismo para você contratar o Chico Buarque, a Ivete Sangalo, dá. Mas, quando você quer contratar um grupinho tradicional da cidade, folclórico, né, não profissionalizado, muitas vezes, você não consegue. Então, uma revisão do 8666, né, ouvindo-se os gestores de cultura de todo o país, né, para que esses gestores digam quais os principais problemas que eles enfrentam, né, que permitam a fluidez desses recursos no meio cultural, né, isso tornará o sistema cultural do Brasil muito mais rico, muito mais ativo e muito mais fomentado nesse aspecto que eu falei, de economia, né, de circulação de recursos no meio cultural, né? Bom, eu acho que o meu tempo se esgotou já, né? Essa altura. A gente acrescenta aí, né? Tá bom, meu tempo esgotou. Então, basicamente, é isso que eu queria falar. Queria, né, colocar essas questões realmente para que os senhores refletissem, né? E, mais uma vez, agradeço a Raquel pelo convite. Muito obrigado por estar aqui. É um prazer estar com vocês. Obrigada, Ney Carrasco, secretário de Cultura.